Najran não é o começo da história, é o momento em que algo antigo finalmente se torna visível. E para entender por que o que acontece em Najran é tão decisivo, você precisa perceber uma coisa que quase ninguém percebe quando fala do cristianismo na Arábia. Ele não começa ali, ele já estava lá havia séculos, silencioso, disperso e invisível. E então, entre os séculos 4, 5 e 6, algo muda. Essa fé antiga deixa de ser prática individual e passa a ser comunidade organizada, identidade coletiva, centros cristãos reconhecidos. Najran pertence exatamente a essa virada, e é isso que torna o que acontece ali tão importante. Najran, nos séculos 5 e no início do século 6, era uma cidade-oásis no sul da Península Arábica. O que hoje nós conhecemos como o sul da Arábia Saudita, muito próxima da fronteira com o Iêmen. Ela ficava em uma posição estratégica nas rotas comerciais que conectavam o sul da Arábia, o interior da península, o Mar Vermelho, o nordeste da África. Entre os séculos 5 e 6, Najran se consolida como um centro cristão árabe ativo e organizado. As fontes não a descrevem como um posto isolado, mas como uma cidade economicamente relevante, comunidade religiosa estruturada, com polo cristão conhecido além da sua região imediata. E aqui está um ponto essencial. O cristianismo em Najran, ele era vivido por árabes cristãos dentro da lógica tribal e social local. No início do século 6, Najran já possuía liderança religiosa reconhecida, igrejas, práticas litúrgicas estáveis, identidade coletiva clara. Najran não representa a chegada do cristianismo ao sul da Arábia. Ela representa a sua consolidação institucional. Essa consolidação traz algo inevitável: visibilidade política. E o contexto político aqui muda tudo. No final do século V e no início do século VI, nesse período, Najran estava sob a autoridade do reino de Himyar, uma potência sul-arábica que controlava grandes áreas do atual Iêmen e suas regiões vizinhas. E então ocorre uma transformação decisiva. A elite governante himyanita adota uma forma de monoteísmo judaico. Isso não foi apenas uma mudança religiosa, foi uma mudança política. E essa nova orientação altera alianças regionais, relações com Bizâncio, relações com o reino cristão de Aksum, na África Oriental. E Najran, como comunidade cristã visível, passa a ocupar uma posição extremamente sensível nesse novo equilíbrio. No início da década de 520, aconteceu o episódio que marca Najran para sempre. Fontes cristãs, siríacas, gregas e bizantinas relatam uma perseguição violenta, frequentemente associada ao reinado de Du-Nuwas. Essas fontes descrevem execuções públicas, repressão religiosa sistemática, destruição de igrejas, tentativa deliberada de eliminar a comunidade cristã. E os detalhes aqui variam, mas há consenso acadêmico sólido em 3 pontos. Ocorreu um evento real de perseguição religiosa à comunidade cristã de Najran, que foi diretamente atingida, e que esse episódio se dá por volta de 523 da era cristã. Esse é um dos primeiros casos historicamente documentados de martírio cristão em solo árabe. E Najran não desaparece por imediato. E aqui é preciso ter cuidado histórico. Najran não some do mapa no dia seguinte, mas algo essencial muda. A comunidade cristã perde proteção política, estabilidade institucional, capacidade de se reproduzir como centro ativo. O que era
um polo cristão vivo entra em fragilização contínua. O apagamento começa antes do século VII e esse ponto é crucial. O enfraquecimento de Najran não começa com o Islã, começa antes. No contexto das disputas políticas e religiosas no sul da Arábia no início do século VI. E isso evita leituras simplistas. Najran mostra que o cristianismo árabe já enfrentava limites estruturais antes das transformações do século VII. Com o tempo, Najran deixa de ser lembrada como um centro cristão ativo. Ela passa a sobreviver apenas como referência textual, como episódio de martírio e como memória fragmentada. Quando a prática comunitária se rompe, a memória histórica enfraquece. Esse é o mecanismo central do apagamento. Najran mostra que o cristianismo árabe se estruturou no sul da Arábia. Comunidades cristãs árabes podiam se tornar visíveis e influentes, e essa visibilidade também as transformava em vulneráveis. Ela não é exceção, ela é um prenúncio. Najran revela que o cristianismo árabe não desapareceu apenas por assimilação lenta. Em alguns casos, ele foi atingido, perdeu sustentação e entrou em silêncio. Mas esse não foi o único caminho. No próximo capítulo, veremos uma grande tribo cristã árabe que não foi destruída por massacre. Ela tentou sobreviver por acordos, adaptações e silêncio. E veremos por que, mesmo sem violência direta, isso também levou ao apagamento. Se você chegou aqui agora e ainda não viu toda a série, o link do primeiro capítulo está nos comentários.